Por que eu quero fazer um questionário? Por que eu quero fazer um diagnóstico desse paciente? Simplesmente para alterar a dimensão vertical de oclusão. Porque se eu tiver um tecido articular, tá? Se eu tiver um edema, se eu tiver um edema intracapsular, por exemplo, edema intracapsular, ele pode me dar mordida unilateral, você sabia disso? Então, cuidado com você que só pensa em dente. Por quê? Eu já tive, cara, é comum? Não, não é comum, de fato não é comum, mas acontece. Eu já tive aqui no consultório um paciente meu, de anos, chegou e falou assim, não sei o que está acontecendo, que eu estou mordendo de um lado só. Se ele chega, ele veio em mim, eu sabia como era a oclusão dele, mas se ele chega talvez num dentista desavisado, o que o dentista vai fazer? Ajuste oclusal? Olha o problema. Eu falei assim, ué, o que está acontecendo? Teve um trauma, tá sentindo dor, tá sentindo dor aqui, a palpação? Tá sentindo dor. Deve ter acontecido algum problema na sua TM. Vamos fazer os exames, fizemos os exames lá, palpação, questionário. Eu percebi que ele estava com uma grande chance de ter um edema intracapsular. Fez, então, edema intracapsular, mordida unilateral. Caramba, quando você faz um edema, lembra disso, a mandíbula, ela tem movimento. Por isso que a gente tem que entender qual é a posição planejada para esse registro. Quando o paciente está fazendo um edema unilateral de cápsula, o que ele tem que fazer? Você vai usar uma placa de fulcro para ele, uma outra placa, vai tirar o contato oclusal o máximo possível para que aquele côndilo volte à posição e o edema cesse. Na hora que o edema cessa, a oclusão dele volta ao normal. Então, cuidado com o ajuste oclusal quando o paciente chega no seu consultório desavisado com uma mordida de um lado só, tá? Tome muito cuidado. Por isso, diagnóstico e planejamento são fundamentais para que a gente siga uma odontologia de qualidade. Quando eu fiz esse questionário com o paciente na primeira consulta, quando eu refaço esse questionário com o paciente numa primeira consulta de dor, entendeu? E aí eu consigo comparar, juntar dados. Quando eu junto e comparo dados, eu venho de doutorado, mestrado, publicação de engenharia, então eu gosto muito de números, gosto muito de tabelas. Quando a gente olha o quadro e compara, cara, tem uma coisa diferente aqui. O score dele de dor tá diferente. Ó, o score dele de bruxismo tá diferente. Então, o que aconteceu aqui no meio desse caminho? Foi um trauma? Foi bateu de carro? Levou uma bolada? Levou um soco? O que aconteceu? E a gente vai completar a nossa investigação e trazer um planejamento preciso.